Você já ouviu falar sobre como nossos pensamentos moldam nossa realidade? Muitas pessoas seguem ensinamentos modernos que falam sobre assumir sentimentos, visualizar desejos e atrair resultados. Alguns até acreditam que essas ideias são a chave para transformar a vida. Mas hoje quero te mostrar algo mais profundo, algo eterno. Antes de qualquer técnica humana, antes de qualquer filosofia, existe a verdade que Deus nos deixou nas Escrituras. Jesus nos mostrou o caminho, a vida e a verdade. Toda transformação real começa com Ele. Não existe poder verdadeiro fora da sua presença. Muitos ensinos falam sobre a lei da atração moderna, sobre imaginar o que se quer e até mesmo sobre sentir o desejo já realizado. Esses princípios podem parecer interessantes e podem até funcionar de forma limitada, mas eles são apenas sombras do poder que Deus nos dá através da fé. Quando Paulo disse, Cristo em você, a esperança da glória, ele nos mostrou que a verdadeira força não está em nós mesmos, mas em Jesus habitando em nós. Neville Goddard falava sobre estados de consciência e assumir o sentimento do desejo realizado. Ele dizia que tudo é fruto da imaginação humana, mas, se observarmos atentamente, percebemos que isso é limitado. Nenhum homem, por mais iluminado que pareça, pode substituir a fé em Jesus. A imaginação humana pode nos dar esperança momentânea, mas a palavra de Deus nos dá vida eterna. Quando você lê as Escrituras, percebe padrões de consciência que nos mostram como vencer dificuldades. Quando Paulo fala sobre assumir a mente de Cristo, ele nos ensina exatamente como viver em vitória diária. Cada história bíblica, cada exemplo de fé, é uma demonstração prática do poder de Deus agindo na vida humana. Não se deixe enganar por vozes humanas que dizem ter descoberto segredos novos. O verdadeiro segredo está em vigiar, orar e obedecer à palavra. Vigie o que você ouve. Guarde o maior tesouro que você pode ter, as Escrituras inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, e siga o caminho daquele que nunca errou, nunca pecou e morreu por nós, Jesus Cristo. Você pode ouvir milhares de vídeos, milhares de gurus ou professores, mas se não voltar seu coração para Cristo, você estará apenas buscando ecos de verdades humanas. A transformação real acontece quando você se coloca sob a autoridade de Deus, permitindo que o Espírito Santo molde sua mente, seus sentimentos e suas ações. O que Neville chamava de assumir o desejo realizado, na Bíblia chamamos de confiar plenamente no Senhor e agir em fé. Quando você ora e persiste na confiança em Deus, você experimenta o desejo do coração alinhado à vontade dele. Mas não é apenas um exercício mental, é uma entrega real, consciente e profunda ao poder de Jesus. Antes de se deixar levar por qualquer filosofia, lembre-se, existem conhecimentos na face da terra para tudo, mas a verdade eterna está nas Escrituras. Tudo o que buscamos de sucesso, prosperidade ou paz começa quando colocamos Cristo como Senhor de nossa vida. O Mestre nos mostra que a fé é mais preciosa que qualquer técnica humana. Vigiar significa observar a própria mente, perceber onde você permite pensamentos que não glorificam a Deus. Orar significa manter uma conexão contínua com Jesus, pedindo sabedoria, força e discernimento. Guardar a palavra significa meditar, estudar e viver aquilo que Deus nos ensinou, sem adulterar ou substituir por ideias humanas. Imagine um diamante precioso. Você pode ter muitas pedras falsas, brilhantes e chamativas, mas o verdadeiro diamante é raro, eterno e insubstituível. Assim é o conhecimento espiritual. Todos os outros ensinamentos podem ser interessantes, podem até funcionar em parte, mas a maior verdade é Cristo e sua palavra. O operante poder que Neville mencionava não é sua imaginação humana, é Cristo em você.
O poder de mudar sua vida, de vencer desafios e viver em plenitude, está na entrega, na fé e na prática obediente da palavra de Deus. Nenhuma inteligência artificial, nenhum ensinamento moderno pode substituir essa experiência. Ao aplicar esses princípios, lembre-se, assumir, persistir e imaginar são bons se nos levarem a Deus, mas nada substitui vigiar, orar e obedecer. Faça da oração seu hábito, da meditação nas Escrituras seu alimento diário. Experimente a vida com Jesus como guia e você verá milagres reais, transformação verdadeira e alegria que nenhuma filosofia humana pode oferecer. O verdadeiro diamante está na fé que Jesus nos ensinou e em seus mandamentos. Um dos mais importantes é: vigiai e orai. Vigie o que você ouve, guarde o tesouro maior, que são as Escrituras inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Siga a verdade daquele que nunca errou, nunca pecou e morreu por nós, Jesus. Lembre-se, você não precisa se perder em teorias, técnicas ou promessas humanas. A maior sabedoria está nas Escrituras e a maior transformação está em Cristo em você. Todo o resto é apenas preparação para entender o que Ele realmente nos oferece. Antes de tudo, lembre-se, há muitos conhecimentos espalhados pela face da Terra, técnicas, filosofias práticas de desenvolvimento pessoal, até mesmo a chamada lei da atração moderna. Tudo isso pode parecer fascinante e trazer algum efeito temporário, mas nenhum deles substitui a verdade das Escrituras. Nenhum deles dá a segurança de quem somos em Cristo. Nenhum deles garante a vida eterna ou a transformação completa do coração e da mente. A verdadeira sabedoria está nas palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Nelas encontramos o caminho, a verdade e a vida. Cristo em você é a esperança da glória. É o segredo mais profundo que o apóstolo Paulo compartilhou. É a revelação de que o Deus Todo-Poderoso escolheu habitar no coração daqueles que creem. Toda técnica, toda filosofia, todo ensino humano deve ser filtrado pela lente da Escritura. Sem isso, permanecemos apenas na superfície, buscando respostas fora da fonte que realmente transforma. Vigiai e orai, porque a vida está cheia de vozes, de ensinamentos, de promessas que parecem verdadeiras, mas que desviam do único caminho seguro. Guarde o maior tesouro que você possui, a palavra de Deus. Leia, medite, memorize, aplique. Ela não falha, ela não engana, ela mostra quem somos em Jesus e o poder que temos através dele. E ao final de cada dia, ao fechar os olhos, lembre-se, a fé que Jesus nos ensinou é o diamante mais precioso. Não existe outro conhecimento maior, mais profundo, mais transformador. Todas as riquezas do mundo, todos os ensinamentos humanos, todas as promessas de sucesso temporário se tornam vazias se não forem firmadas na rocha que é Cristo. Ele nunca errou, nunca pecou e morreu por nós. Ele é a verdade viva, Ele é o caminho, Ele é a vida. Portanto, persista em sua palavra. Permita que sua luz guie cada pensamento, cada decisão, cada sonho. Assuma o sentimento de ser um filho amado de Deus, guiado pelo Espírito Santo. Permita que essa consciência transforme sua realidade de dentro para fora. E sempre, antes de seguir qualquer outro ensinamento, pergunte-se: isso me aproxima de Jesus e de suas Escrituras ou me afasta? Lembre-se, nenhum poder humano, nenhuma lei da atração, nenhum segredo de sucesso mundial tem a profundidade ou a eternidade que a fé em Cristo oferece. Ele é o verdadeiro Mestre, o verdadeiro Senhor, e a palavra dele é o mapa seguro para a sua vida. Cada pensamento que você cultiva, cada imagem que mantém na mente, deve ser filtrada pela verdade de Deus, porque você não é apenas um observador da vida. Você é o operante poder de Deus em ação. Cristo em você é a força que transforma sonhos em realidade, limitações em oportunidades, fraqueza em poder. Quando você assume esse entendimento,
Começa a perceber que nada fora de Deus tem autoridade sobre sua vida. Não é sobre técnicas, não é sobre fórmulas, não é sobre repetir palavras vazias. É sobre alimentar o coração com a palavra, meditar nela e permitir que ela governe cada decisão. É viver de forma consciente, sabendo que a fé não é algo que você simplesmente sente, mas algo que você pratica, persiste e mantém viva em cada situação. O mundo oferece atalhos, promete resultados rápidos, apresenta métodos que parecem funcionais, mas todos eles são passageiros. A única transformação verdadeira vem de estar enraizado em Cristo e em Sua palavra. Quando você conhece a verdade, ela te liberta de todo engano, de toda ilusão e de todo medo. Pense nisso, cada promessa de sucesso ou felicidade que você encontra fora da palavra pode até trazer algum conforto, mas jamais poderá te dar a certeza de ser filho de Deus. Jamais poderá te dar paz eterna, jamais poderá garantir que você está no caminho certo. Somente Cristo, apenas a Escritura, são o caminho seguro para a vida verdadeira. Por isso, vigie o que você ouve, vigie o que você lê, vigie o que você permite que ocupe sua mente. Mantenha seu foco na fé que Jesus nos ensinou. Siga os mandamentos, pratique a oração constante, medite sobre a palavra. Isso não é um exercício religioso vazio. É a fundação da sua liberdade, da sua transformação e da sua vitória sobre cada desafio. E lembre-se, nada pode substituir a comunhão com Deus. Nada pode substituir o estudo diligente das Escrituras. Nada pode substituir a experiência viva de sentir Cristo operando dentro de você. Cada história, cada parábola, cada promessa bíblica é um manual prático para a vida consciente, para a vida abundante que Jesus nos oferece. Permaneça firme nesse caminho. A fé verdadeira é aquela que se mantém inabalável diante de qualquer circunstância. Não se engane com ensinamentos que prometem facilidade ou resultados rápidos. O verdadeiro poder está em persistir na fé, em assumir diariamente a identidade que Deus te deu e em aplicar cada princípio das Escrituras na vida real. Cada pensamento que você cultiva, cada imagem que mantém na mente, deve ser filtrada pela verdade de Deus. Porque você não é apenas um observador da vida, você é o operante poder de Deus em ação. Cristo em você é a força que transforma sonhos em realidade, limitações em oportunidades, fraqueza em poder. Quando você assume esse entendimento, começa a perceber que nada fora de Deus tem autoridade sobre sua vida. Não é sobre técnicas, não é sobre fórmulas, não é sobre repetir palavras vazias. É sobre alimentar o coração com a palavra, meditar nela e permitir que ela governe cada decisão. É viver de forma consciente, sabendo que a fé não é algo que você simplesmente sente, mas algo que você pratica, persiste e mantém viva em cada situação. O mundo oferece atalhos, promete resultados rápidos, apresenta métodos que parecem funcionais, mas todos eles são passageiros. A única transformação verdadeira vem de estar enraizado em Cristo e em Sua palavra. Quando você conhece a verdade, ela te liberta de todo engano, de toda ilusão e de todo medo. Pense nisso. Cada promessa de sucesso ou felicidade que você encontra fora da palavra pode até trazer algum conforto, mas jamais poderá te dar a certeza de ser filho de Deus. Jamais poderá te dar paz eterna, jamais poderá garantir que você está no caminho certo. Somente Cristo, apenas a Escritura, são o caminho seguro para a vida verdadeira. Por isso, vigie o que você ouve, vigie o que você lê, vigie o que você permite que ocupe sua mente. Mantenha seu foco na fé que Jesus nos ensinou. Siga os mandamentos. Pratique a oração constante. Medite sobre a palavra. Isso não é um exercício religioso vazio. É a fundação da sua liberdade, da sua transformação e da sua vitória sobre cada desafio. E lembre-se,
Nada pode substituir a comunhão com Deus. Nada pode substituir o estudo diligente das Escrituras. Nada pode substituir a experiência viva de sentir Cristo operando dentro de você. Cada história, cada parábola, cada promessa bíblica é um manual prático para a vida consciente, para a vida abundante que Jesus nos oferece. Permaneça firme nesse caminho. A fé verdadeira é aquela que se mantém inabalável diante de qualquer circunstância. Não se engane com ensinamentos que prometem facilidade ou resultados rápidos. O verdadeiro poder está em persistir na fé, em assumir diariamente a identidade que Deus te deu e em aplicar cada princípio das Escrituras na vida real. Quando falamos sobre assumir o que Jesus nos ensinou, não estamos falando apenas de palavras bonitas, mas de uma transformação interna profunda. A fé que Ele nos deu não é apenas uma crença, é uma força viva que age dentro de nós. Cada oração, cada meditação sobre a palavra, cada ato de obediência fortalece essa fé. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que persistiram na fé e viram milagres acontecerem em suas vidas. Pense em Abraão, que confiou na promessa mesmo quando parecia impossível. Pense em Moisés, que conduziu um povo inteiro através do deserto, guiado apenas pela palavra de Deus. Pense em Davi, que mesmo jovem e fraco, assumiu a coragem que Deus lhe deu e derrotou gigantes. Essas histórias não são apenas relatos do passado, são lições eternas de como a fé transforma a realidade. Hoje, muitos buscam soluções externas, métodos rápidos, técnicas de manifestação, segredos que prometem sucesso imediato. Mas tudo isso é transitório. A verdadeira mudança começa quando você decide alinhar seus pensamentos, palavras e ações com a vontade de Cristo, quando você persiste em praticar o que a palavra ensina, mesmo quando o mundo ao redor diz o contrário. É através dessa persistência que a fé se fortalece. É através da prática diária da oração, da meditação nas Escrituras e da vigilância sobre os pensamentos, que você começa a perceber que tudo o que você precisa para viver plenamente já está dentro de você em Cristo. A força não vem do mundo, não vem de técnicas externas, não vem de gurus ou mestres humanos. Vem do Espírito Santo que habita em você, guiando, corrigindo e iluminando o caminho. Lembre-se, vigiar significa estar consciente do que você absorve, do que você fala, do que você acredita. Orar significa conectar-se diariamente com Deus, abrir seu coração para ouvir sua direção e confiar em sua providência. E estudar as Escrituras significa alimentar-se da verdade que nunca falha, que nunca engana, que nunca decepciona. Enquanto muitos hoje seguem caminhos fáceis, prometendo resultados imediatos, a Bíblia nos ensina que a fé verdadeira exige compromisso, disciplina e paciência. E é exatamente essa fé que produz frutos duradouros. É essa fé que permite que você enfrente desafios, vença medos, transforme situações impossíveis e viva a plenitude da vida que Cristo nos prometeu. Cada promessa de Deus tem um tempo certo de se cumprir, mas quando você persiste na fé, você se posiciona como coautor da manifestação dessa promessa. Não é sua força humana que realiza, mas a presença de Cristo em você que opera maravilhas através da sua fé firme e inabalável. Não se engane com modismos ou ensinamentos modernos que prometem tudo de forma imediata. Eles podem até trazer algum conforto temporário, mas jamais darão a segurança, a paz e a transformação que só Cristo oferece. O verdadeiro diamante da vida é a fé sólida, enraizada na palavra e guiada pelo Espírito Santo. À medida que você continua sua jornada de fé, é fundamental lembrar que Cristo, em você, é a fonte de toda sabedoria, poder e orientação. Não se deixe distrair por vozes externas, por métodos fáceis ou atalhos prometidos por ensinamentos humanos.
A verdade está nas Escrituras e nela você encontra o mapa seguro para navegar pelas tempestades da vida. Muitas pessoas desejam mudanças externas, riqueza, saúde, reconhecimento, mas esquecem que a verdadeira mudança começa de dentro para fora. Quando você permite que Cristo governe seus pensamentos e sentimentos, tudo ao redor começa a se alinhar. Não porque você está tentando controlar a vida, mas porque está permitindo que a vida de Cristo flua através de você. O apóstolo Paulo disse: "Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim." Essas palavras não são apenas inspiradoras, são instruções práticas. Quando você entende que cada decisão, cada ação e cada sentimento podem ser guiados pelo Espírito, você percebe que a autoridade sobre sua própria vida já foi entregue por Deus. Há conhecimento em todos os lugares da Terra, e muitas pessoas têm buscado respostas em filosofias, cursos, técnicas modernas, até na chamada lei da atração moderna. Mas tudo isso é somente superfície. O verdadeiro tesouro, a fonte de poder que transforma, está na palavra de Deus. Quando você abre a Bíblia, quando você ora, quando você guarda as Escrituras no coração, você acessa o conhecimento eterno, imutável e fiel. Antes de qualquer método, técnica ou teoria, venha para Cristo. Permita que Ele seja seu guia, sua inspiração e seu exemplo. A fé que Ele nos ensinou e os mandamentos que nos deixou são o caminho seguro. Um dos mais importantes mandamentos é: vigiai e orai. Vigie o que você ouve. Vigie o que você pensa. Vigie o que você permite em sua vida. E ore. Conecte-se diariamente com Deus. Peça sua direção e confie que Ele guiará cada passo. Este é o verdadeiro diamante da existência. A palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Não há nada mais seguro, nada mais transformador, nada mais poderoso. Tudo que você procura, paz, prosperidade, propósito, encontra-se na prática diária da fé, na obediência às Escrituras e na entrega total a Jesus Cristo. Lembre-se, enquanto há muitos ensinamentos gurus e filosofias ao redor, a verdade é única e eterna. Cristo nunca errou, nunca pecou, morreu por nós e nos mostrou o caminho da vida verdadeira. Seguir seus passos, estudar suas palavras e aplicar seus ensinamentos é a chave para uma vida de vitória e plenitude. Quando nos voltamos para Cristo, entendemos que não existem atalhos espirituais. Toda técnica ou prática que promete resultados rápidos, sem transformação interior, é apenas ilusão. A verdadeira mudança acontece quando você muda seu interior. Quando você permite que o Espírito Santo governe seus pensamentos, seus desejos, suas palavras e suas ações. Paulo nos ensina que devemos renovar a mente. Isso significa meditar nas Escrituras, absorver a palavra, internalizar os ensinamentos de Cristo e aplicá-los em cada situação. A fé que Ele nos ensinou não é abstrata, é prática, viva, dinâmica. É a fé que move montanhas porque alinha seu coração e sua mente à vontade de Deus. Você pode se deparar com ensinamentos modernos, com a lei da atração ou técnicas de imaginação e visualização. Essas podem até soar interessantes, mas não substituem a fé. O que diferencia um buscador comum de alguém que experimenta a verdadeira transformação é a persistência na palavra de Deus. Estudar, meditar, vigiar e orar todos os dias. Imagine que sua vida é um jardim. Você pode tentar plantar sementes de sabedoria humana, tentar adubar com técnicas externas, mas se não plantar a semente da palavra de Deus, o que crescerá será limitado, frágil e passageiro. Quando você planta a palavra, o fruto é duradouro, a paz é constante e a vitória é certa. Cada história nas Escrituras é um guia prático. Desde Davi enfrentando Golias, até José sendo traído por seus irmãos, cada narrativa revela como a fé, a perseverança e a imaginação alinhada com Deus operam milagres.
Paulo disse que somos cooperadores de Deus. E isso significa que nossa ação consciente, quando guiada pelo Espírito, manifesta resultados extraordinários. Enquanto muitos buscam satisfação externa, Cristo nos ensina a olhar para dentro. A transformação não é sobre mudar o mundo, mas mudar a forma como você se relaciona com o mundo. Quando você se torna consciente da presença de Cristo em você, cada desafio se torna uma oportunidade de fé e crescimento. Nunca subestime o poder da disciplina espiritual. Vigiar e orar não é apenas um mandamento, é um escudo. Nos protege de ensinamentos enganosos, de distrações do mundo e mantém seu coração e sua mente centrados no que é verdadeiro. A fé que nos foi ensinada não depende de circunstâncias externas, depende de entregar-se totalmente a Cristo e confiar na sua palavra. Quando nos voltamos para Cristo, entendemos que não existem atalhos espirituais. Toda técnica ou prática que promete resultados rápidos, sem transformação interior, é apenas ilusão. A verdadeira mudança acontece quando você muda seu interior, quando você permite que o Espírito Santo governe seus pensamentos, seus desejos, suas palavras e suas ações. Paulo nos ensina que devemos renovar a mente. Isso significa meditar nas Escrituras, absorver a palavra, internalizar os ensinamentos de Cristo e aplicá-los em cada situação. A fé que ele nos ensinou não é abstrata, é prática, viva, dinâmica. É a fé que move montanhas, porque alinha seu coração e sua mente à vontade de Deus. Você pode se deparar com ensinamentos modernos, com a lei da atração, ou técnicas de imaginação e visualização. Essas podem até soar interessantes, mas não substituem a fé. O que diferencia um buscador comum de alguém que experimenta a verdadeira transformação é a persistência na palavra de Deus. Estudar, meditar, vigiar e orar todos os dias. Imagine que sua vida é um jardim. Você pode tentar plantar sementes de sabedoria humana, tentar adubar com técnicas externas, mas se não plantar a semente da palavra de Deus, o que crescerá será limitado, frágil e passageiro. Quando você planta a palavra, o fruto é duradouro, a paz é constante e a vitória é certa. Cada história nas Escrituras é um guia prático. Desde Davi enfrentando Golias até José sendo traído por seus irmãos, cada narrativa revela como a fé, a perseverança e a imaginação alinhada com Deus operam milagres. Paulo disse que somos cooperadores de Deus. E isso significa que nossa ação consciente, quando guiada pelo Espírito, manifesta resultados extraordinários. Enquanto muitos buscam satisfação externa, Cristo nos ensina a olhar para dentro. A transformação não é sobre mudar o mundo, mas mudar a forma como você se relaciona com o mundo. Quando você se torna consciente da presença de Cristo em você, cada desafio se torna uma oportunidade de fé e crescimento. Nunca subestime o poder da disciplina espiritual. Vigiar e orar não é apenas um mandamento, é um escudo. Nos protege de ensinamentos enganosos, de distrações do mundo e mantém seu coração e sua mente centrados no que é verdadeiro. A fé que nos foi ensinada não depende de circunstâncias externas, depende de entregar-se totalmente a Cristo e confiar na sua palavra. Ao meditarmos na palavra de Deus, percebemos que toda a sabedoria humana é limitada. Como disse Paulo em 1 Coríntios 2, 5, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Isso nos lembra que, antes de tudo, devemos buscar a verdade nas Escrituras e não nas ideias passageiras do mundo. Quando Jesus disse em João 15:5, eu sou a videira, vós sois os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ele nos ensinou que a vida espiritual só floresce quando estamos conectados a Ele. Qualquer prática, técnica ou visualização sem Cristo
é um ramo seco que não dará fruto. Muitos se perdem procurando fórmulas mágicas, mas a Bíblia nos orienta a vigiar e orar. Mateus 26:41, para que não caiamos em tentação. Vigiar significa prestar atenção, não se deixar levar por qualquer ensinamento que soe bonito, mas que desvia os olhos de Jesus. Orar é entregar o coração, alinhar seus pensamentos à vontade de Deus. A fé que Jesus nos ensina é prática, é assumida no dia a dia. Como disse Tiago 2,17, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Não basta acreditar apenas com palavras. Devemos viver a fé, aplicá-la e ver a transformação acontecer. Ao enfrentarmos desafios, lembramos que Cristo habita em nós. Colossenses 1,27, Cristo em vós, a esperança da glória. Isso não é uma ideia abstrata, mas uma realidade prática. Quando você assume que Cristo está em você, você se torna um instrumento de sua vontade e poder. Cada pensamento, palavra e ação passa a ser guiada pelo Espírito Santo. Não podemos nos esquecer da importância das Escrituras como nosso maior tesouro. Como disse Salmos 119, 105, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia é o manual que Deus nos deu para navegar pelos desafios da vida, discernir o que é verdadeiro e o que é enganoso. Mesmo diante das ideias modernas, da lei da atração ou da mentalização, devemos nos lembrar que nenhuma técnica substitui a fé em Cristo. Podemos aprender com tudo ao redor, mas a verdade última, a força que transforma, está nas Escrituras e em Jesus. É isso que nos torna realmente livres e capazes de manifestar o propósito de Deus em nossas vidas. E por mais que o mundo ofereça atalhos, o caminho seguro é sempre permanecer na palavra, vigiar e orar, meditar na verdade de Cristo e aplicar o que aprendemos. A fé ensinada por Jesus não falha, não decepciona, não passa. É o diamante eterno que ilumina toda a vida. Quando refletimos sobre a vida de Jesus, percebemos que ele sempre apontava para o Pai. Cada palavra, cada ação, cada milagre tinha o propósito de revelar a vontade de Deus. Como disse João 5,19, o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão o que vê fazer ao Pai. Isso nos ensina que a verdadeira mudança não vem de nós, mas de permanecermos conectados à vontade de Deus. E que nossa fé só é viva quando nos rendemos a Ele. Muitas pessoas buscam resultados imediatos, métodos fáceis e atalhos. Mas Paulo nos lembra em 2 Timóteo 3:16, 17 que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Não há atalhos que substituam a dedicação à palavra. É nela que encontramos a orientação segura, a força, o discernimento e a transformação real. Quando assumimos a fé ensinada por Jesus, nossos pensamentos e sentimentos começam a se alinhar à verdade de Deus. Como disse Filipenses 4:8, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. A prática da fé consiste em manter nossos pensamentos e ações centrados em Cristo, mesmo diante das distrações do mundo. Antes de nos encantarmos com qualquer ensinamento moderno, com qualquer lei ou técnica espiritual, devemos voltar nossos olhos para as Escrituras e para Cristo, que nunca falhou, nunca pecou e morreu por nós. A maior riqueza que podemos possuir é o tesouro da palavra de Deus e a comunhão com Jesus. Como disse Jesus em Mateus 6:21, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração.
Portanto, queridos irmãos e irmãs, antes de mais nada, busquem a verdade nas Escrituras, pratiquem a fé que Jesus nos ensinou, vigiem e orem, e guardem o maior tesouro que é a palavra inspirada pelo Espírito Santo. Deixem que Cristo habite plenamente em vocês, lembrando sempre que Cristo em vocês, a esperança da glória. Tudo o que aprendermos de útil neste mundo deve ser filtrado por esta verdade. E agora, se você sente no coração que este ensinamento tocou sua vida, que ele trouxe clareza e orientação, quero convidá-lo a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber os próximos vídeos e compartilhar este conteúdo com seus amigos e familiares. Quanto mais pessoas conhecerem a palavra e a fé em Jesus, mais vidas serão transformadas. Lembre-se, você é o operante em sua vida, mas o poder verdadeiro, o diamante mais precioso, está em Jesus Cristo e na sua palavra. Vigie, ore, medite nas Escrituras e permita que sua vida seja guiada por aquele que nunca errou e nos ama eternamente. Lembre-se, não há nada maior do que a voz de Deus. Nada supera a sabedoria contida nas Escrituras. Quando buscamos entender e aplicar a palavra de Deus, encontramos o verdadeiro tesouro, a luz que guia todos os caminhos. Devemos envolver Jesus em cada detalhe de nossas vidas, confiando nele, aprendendo com seus ensinamentos e permitindo que ele seja a base de todas as decisões, pensamentos e ações. O tempo mais precioso que temos é com ele, vivendo em comunhão, seguindo seus mandamentos e guardando o coração em sua verdade. Que essa reflexão nos desperte para a realidade mais profunda. Não há poder maior do que a fé em Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ao colocarmos nossa confiança nele, descobrimos a paz e a força que transformam nossa existência. Se este vídeo tocou seu coração e trouxe clareza, deixe seu like, compartilhe nos comentários o que você mais aprendeu ou sentiu ao ouvir estas palavras. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuarmos juntos nesta jornada de fé, aprendizado e transformação. Lembre-se, você é chamado a viver a vida guiada pela palavra de Deus e a verdadeira força está em Cristo em você.